dia, terceiro ano, boa tarde, terceiro ano, ou boa noite, terceiro ano. Gente, mais uma vez estamos aqui, é um grande prazer, tá? Um grande prazer mesmo saber que vocês estão aí comigo, assistindo essa aula, tá? Da forma tão bacana que está sendo, que é por meio dessa tecnologia. Gurizada, hoje nós iremos falar sobre um assunto bem legal, bem tranquilo também, tá? Não é uma coisa assim super radical nem nada, que é o fauvismo e a música eletrônica, tá? Os dois assuntos, eu acho que eles são bem assim, digamos, de acordo com a época, óbvio. Mas a música eletrônica, ela tem uma característica assim de antemporidade. De coisa eu não entendi. Parece que ela vai passando com o tempo, com o tempo, com o tempo, e ela vai se mantendo, tá? O fauvismo já é uma característica um pouquinho diferente mesmo, porque ele, na verdade, ele é uma resposta e ao mesmo tempo ele é uma tentativa. Aí, óbvio que ele aparece e depois ele some. Mas olha só, então, o que eu estou falando com vocês? Meninos, eu estou querendo fazer, claro que vocês têm que me dar o feedback, tá? Eu peço, por isso que eu peço sempre, gente, ó, dê o joinha aí, se você achou legal, se você não achou, coloca aí nos comentários, me mande um e-mail, fala, tipo, tá acontecendo isso, isso, pra mim vai ser muito bom mesmo, esse feedback de vocês. Então, olha só, eu tô querendo fazer, antes das aulas com slide tradicionais, né, eu tô querendo sempre fazer esse estilo que nós temos aqui. Eu faço a apresentação, aí eu dou todo o resumo do assunto, tá? Todo um resumo do assunto, eu coloco a minha observação, algumas características a mais, apenas assim, como se estivesse falando mesmo diretamente para vocês, e depois, nos outros videozinhos, eu coloco a questão do slide mesmo, com as imagens, com as referências, toda essa característica mesmo. Eu acredito que assim fica até mais legal, porque acaba a gente não vendo apenas aquele negócio de leitura, aquela coisa toda assim, né? Então, vou fazer essa experiência, tá? Com algumas outras turmas, assim, eu acho que já está dando super certo, né? Aqui com o terceiro ano eu já vou começar a fazer a partir dessa aula que vocês estão tendo. Então, dependendo do feedback que vocês me colocarem, nas próximas, então, eu também irei colocar sempre um videozinho de introdução e depois as duas aulas de música, a aula de música e a aula de arte. Tá bom? Então, outra coisa é que dependendo do assunto, meninos, eu vou prolongar mais a quantidade de aula. Tudo bem? Como assim, tio Clodes? Então, por exemplo, assim, fauvismo é rápido. Fauvismo é rápido. Hoje eu começo, na próxima aula eu termino. Tá? Mas depois vai vir algumas outras que vai requerer um pouco mais de tempo. Vai ter um pouquinho assim, mal de tempo. Então, possivelmente, eu irei fazer os videozinhos 4.1, 4.2, 4.3. Claro, da aula, né? Estou falando assim, por exemplo, essa aqui, se eu não me engano, é a aula, a quinta aula, não sei. Aí, digamos que seja a aula sétima, um exemplo. Aí eu vou colocar 7.1, 7.2, 7.3, dependendo da quantidade necessária. Por quê? Porque um assunto vai demandar um pouco mais de tempo, dependendo do assunto, pode demandar um pouco mais, dependendo do assunto, pode demandar um pouco menos. Então, aí eu peço para vocês que tenham essa, digamos assim, percepção de que é necessário, às vezes, eu colocar um tempo maior de vídeo ou colocar maior quantidade de vídeo. Eu prefiro fazer no máximo, assim, uns 20 e poucos minutos, no máximo 20, e colocar em frações menores, tá? E colocar assim em frações, do que fazer um vídeozão gigantesco, aquela coisa toda, tá? Mas aí, gente, olha só, como eu disse para vocês, é muito importante que você participe, é muito importante que você leia o livro antes, tá, o capítulo, é muito importante que você me mande dúvidas, esse tipo de coisa. Tudo bem que é uma situação que está sendo muito assim, inesperada para todo mundo, mas eu tenho certeza que depois disso, cada um de nós vai estar assim, uau, que visão diferente, olha só, eu consigo fazer desse jeito e tudo mais. Mas vamos lá. Então, olha só, meninos, agora eu vou resumir um pouquinho sobre a questão do fauvismo. Tá? O que é fauvismo, tio Close? Para começar, o que é fauvismo? Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Então, o que é fauvismo? Meninos, fauvismo é fácil. Fauvismo é uma resposta do... É uma resposta francesa ao expressionismo alemão. Tio Close, como é que é? Isso mesmo. É uma resposta francesa ao expressionismo alemão. Ué, mas nós não estudamos expressionismo. Não, e já estamos estudando a resposta? Bem, sim. Por quê? Porque eu prefiro que a gente estude logo o fauvismo, que ele é bem vapt-vupt, tá? E depois caia no expressionismo. Porque para chegar no expressionismo, eu vou ter que falar sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois eu falar sobre o expressionismo. O expressionismo tem uma análise meio psicológica, assim, para quem está querendo fazer psicologia,
O expressionismo tem uma análise psicológica muito grande, a quantidade de artistas assim, é bem maior, e tem um caso bem à parte. Tem o Van Gogh, que vocês devem conhecer, que a gente vai conversar um pouquinho mais com profundidade. Então, isso aí é um caso bem à parte. Agora, o fauvismo, não. O fauvismo é bem mais rápido. Mas, vamos lá, continuando. Então, o que aconteceu? Já, tudo começa com a França inventando, surgindo, desenvolvendo, o que nós conhecemos como impressionismo francês, que eu acho lindo. Eu, pessoalmente, eu acho... Nossa, tá difícil aqui. Eu acho, pessoalmente, o impressionismo francês uma das formas de artes mais bonitas que tem. Eu acho belíssimo, belíssimo mesmo. E aí, o que está acontecendo? Depois, deixa eu só... Pronto. E aí, o que está acontecendo? Né? Obviamente, tá? Que aí o mundo começa a ter aquelas transformações econômicas, militares, aquela coisa toda bélica. E aí, a Alemanha desenvolve o que nós chamamos de expressionismo. Tá? Expressionismo alemão. E o expressionismo, ele chega com muita força. Só que a análise do expressionismo, ou melhor falando, a forma que o expressionismo começa a observar as coisas, a apresentar o mundo, é bem diferente do impressionismo. O impressionismo é mais alegre, é mais colorido, é mais otimista. E o expressionismo ele vai por outro lado, ele é muito mais pesado, depressivo, pessimista. É uma questão muito psicológica, aquelas questões da Guerra Mundial que teve os seus efeitos, principalmente lá na Alemanha, aquela coisa toda. Ótimo. Então, em resposta ao expressionismo, a França vai se desenvolver o quê? Em resposta ao expressionismo, a França vai desenvolver o fauvismo. E o fauvismo, ele é... Pum! É isso mesmo. Ele é uma energia criadora. O expressionismo, gente, ele é muito classificado como se fosse a primeira tentativa, tá? É como se fosse a primeira tentativa, ou melhor, foi a primeira tentativa de rompimento com a arte tradicional. Tio Clóvis, o que foi? O senhor disse que o impressionismo foi a primeira tentativa que rompeu a tradição. Verdade, verdade. Se você teve essa percepção, você está certo. Só que, agora, deixa eu ampliar um pouquinho o horizonte. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. O impressionismo, realmente, ele teve essa característica. Realmente, o impressionismo, ele rompeu. Mas eu pergunto para vocês, ele rompeu com tudo? Foi? Ele rompeu com tudo? Não. Ele rompeu apenas com duas características. Quais? Luz e cor. Apenas essas duas. Luz e cor. Estão vendo? E aí, o que aconteceu? O restante dessas outras características, ele era bem tradicional. Ele buscava beleza, buscava cenas clássicas, tá? As poses padrões. Tá? A mulher ainda era retratada com aquela característica ainda refinada e tudo mais. As cores, apesar de eles valorizarem muito ainda as cores, eram cores da natureza, reais. O fauvismo, quando quis, ele rompeu completamente com todas as características da arte tradicional. Ele rompeu com todas as características da arte tradicional. Estão percebendo a lógica? E aí, o que aconteceu? É por isso que ele é acreditado como se fosse a primeira tentativa de arte, ou melhor, a primeira, a romper completamente com os padrões da arte clássica, da arte acadêmica. E aí nós temos algo interessante, porque a partir do fauvismo começa a surgir um bocado de ismos que nós temos aí. Não tem esses ismos que a gente estuda, ou que nós vamos estudar? Sabe? Todos eles vão surgir a partir do fauvismo. Por que, tio Clóvis? Simples, porque o fauvismo, gente, ele foi uma energia criadora. Como eu disse para vocês, ele chegou e estourou, e logo depois ele sumiu de novo. Ué, mas como assim? Simples. O que aconteceu foi o seguinte, os artistas fauvistas, eles apareceram, mas logo depois cada um foi para um canto, cada um desenvolveu um estilo, cada um foi para um outro tipo de interpretação artística. Alguns foram para o cubismo, outros foram para o surrealismo e por aí vai. Estão percebendo a lógica? Os fauvismos, eles vão ter muita força também, principalmente pelos artistas do Mediterrâneo. Por quê? A palavra fauve quer dizer feras. Tá? Foi um apelido que os jornalistas deram na época, essa coisa toda. Então, o que aconteceu? O fauvismo, né, os pintores fauvistas, principalmente o Derayan e o Henri Matisse, tá? Eles tiveram contato com artistas de rua mesmo.
lá no Mediterrâneo. Tá, de coisa, o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, esses artistas de rua, eles tinham uma característica muito peculiar na hora de fazer a sua pintura. Muito, muito, muito mesmo. O que eles faziam, professor? Eles pintavam o rápido possível, eles usavam poucas cores, eles não estavam se preocupando assim, se a anatomia sair correta. Na verdade, eles eram artistas de quantidade. Aí, daí? Por quê? Porque é o seguinte, o artista de rua, ele não tem tempo para ficar fazendo aquela pintura acadêmica toda certinho, que ele olha, ele não tem tempo com aquelas filosofias malucas do tipo, eu vou terminar minha obra quando eu sentir que está na hora, porque a minha obra é temporal. Aquelas filosofias que os artistas têm. Tá? Não, eles tinham que fazer, enquanto o cliente está ali, eu tenho que pintar algo rapidão para ele comprar. Porque logo daqui a pouco chega outro. E o outro, turista, não tem tempo de ficar esperando. Estão entendendo? Então eles faziam o mais rápido possível. O De Hayan e o Henri Matisse viram essa técnica, tá? Levaram para Paris, tá? E lá eles começaram a desenvolver também. Obviamente, influenciado por outros camaradas que nós chamamos de pintores pós-impressionistas, que é principalmente o Gauguin, o Cézanne e os outros artistas, que são os artistas de simbolismo e coisa do tipo. Então, eles influenciados por esse criminal, eles começaram a desenvolver, claro, influenciados também por um pouco do expressionismo alemão. Então eles começaram então, a desenvolver uma pintura rápida, com cores básicas mesmo, com cores bem básicas, nada de ficar inventando tonalidades, aquelas coisas todas. Fazer umas cores bem tranquilas, bem chapada mesmo. Tá? E começou a fazer sucesso. Começou a fazer. Os artistas, eles começaram a se chamar, esses artistas começaram a ser chamados de feras. Feras. Em francês, fauve. Tá? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi eles começaram a ser vistos como fauvistas. Pintores fauvistas. Tá? O fauvismo, tá? A pronúncia assim. E aí, meninos, o que rolou depois? Simples. Eles foram essa energia criadora, foi estouraram todo mundo, uau, uau, uau. E depois sumiu. Cada um deles foi para o seu canto. Então, por exemplo, o Henri Matisse, que eu vou mostrar para vocês, logo ele volta novamente à pintura acadêmica. Por quê? Porque ele vai começar a argumentar que a pintura acadêmica não pode sumir. Porque ele fala que existem algumas narrativas que só podem ser feitas pelos pintores acadêmicos. É a arte clássica. Estão entendendo? Meninos, então, e música? Como eu te prometi, eu irei falar para vocês também sobre música eletrônica. Tá? A música eletrônica é barata. Eu gosto de música eletrônica. Acho que poucas pessoas talvez não gostam. A música eletrônica, para começar, como eu disse para vocês, ela é resultado do avanço tecnológico. Isso é óbvio. Tá? Só que esse avanço tecnológico, as pessoas acabam pensando que ele ocorre justamente por causa do computador. E não é bem assim não. Na verdade, ele acontece de outras formas. Toda a tecnologia envolvida na música eletrônica não é limitada. Claro que ela atinge o ápice no computador, mas ela vem bem antes da invenção desse equipamento. Então, a música eletrônica tem essa característica. Outra coisa que nós devemos ver na música eletrônica é que a questão do tempo, que ela é muito antiga, tá? E ela também é a necessidade das pessoas de tentarem reproduzir, gravar o som. Mas de coisa, não entendi. Então, por exemplo, os compositores, os músicos, os engenheiros estavam com a seguinte questionamento. Como é que eu faço para poder registrar um som? Mas aí, o questionamento deles ia um pouco além disso. Por quê? Porque é o seguinte, não apenas como você faz para poder registrar o som, mas como também você é capaz de controlá-lo. Porque registrar o som, a maioria das pessoas já faziam. Você já conseguia registrar um som. Tinha fita cassete, tinha o próprio disco, tinha os outros equipamentos mecânicos que você conseguia registrar o som. O questionamento deles era o seguinte, como é que eu consigo não apenas registrar o som, mas também como é que eu consigo controlá-lo? Tio Close, então eles queriam fazer um instrumento musical. Não. Uma coisa é um instrumento musical. Outra coisa é outra coisa. O que eles estavam querendo era uma forma de gravar o som e reproduzir esse som na hora que bem entendesse. Mas controlá-lo. Tio Close, não estou entendendo. Vamos lá de novo. Eu pego um instrumento musical.
Primeira pergunta, eu consigo gravar? Não. Eu consigo reproduzir um som no instrumento musical, tocá-lo e controlá-lo. Consigo, tá? Isso, um violão, você consegue emitir som, controlar. Um sax, você consegue emitir som e controlar. Mas você consegue gravar? Não mesmo. Não consegue gravar um som. Você consegue gravar um som no piano? Não. Desses tradicionais, não. Então a pergunta é a seguinte, eu preciso gravar. Já aprender a gravar? Sim, eles já tinham a tecnologia de como gravar som. Mesmo que fosse bastante rupestre, uma coisa um pouquinho mais antiga. Mas eles já conseguiram gravar o som. Aí a outra pergunta. Como é que eu faço agora para controlar esse som? Estão vendo a diferença? Porque eles não querem apenas um aparelho que seja capaz de gravar, mas que eu seja capaz de quê? De controlar. O que eles queriam, na verdade, era pegar o som, digamos, de um violão e tocá-lo, controlá-lo em um outro equipamento. Um som de um piano e fazer a mesma coisa. Por que isso é importante? Gente, isso é importante porque é o seguinte, acaba com a limitação das pessoas de ter a necessidade de ter aquele instrumento. Então, por exemplo, se eu tiver um sintetizador hoje, eu posso ter uma pancada de instrumentos dentro. Som de violão, som de piano, som de violino. E até mais eu consigo com sons que o instrumento tradicional não consegue. Porque a tecnologia permite isso. Então, a música eletrônica, ela vai ter essa característica. E ela sempre vai estar evoluindo à medida que a própria tecnologia evolui também. Se vocês pegarem a música eletrônica, que começa a surgir lá nos anos 60, ou então bem antes disso, vocês vão ver que, tecnicamente, ela é muito boa. Mas, tecnicamente também, ela é limitada. Porque eles precisam o quê? Da tecnologia do aparelho, da marca, da máquina. Então, o que aconteceu? A música eletrônica sempre esteve aqui, ó, subindo, melhorando, criando mais possibilidades, à medida que o quê? Que a tecnologia permitia isso, a tecnologia evoluísse. Gente, a música eletrônica, ela está aí até os dias de hoje. Existem vários ritmos eletrônicos. As pessoas têm o erro de pensar que música eletrônica é apenas um tipo. Ah, música eletrônica é um tipo. Não, ela tem vários ritmos, vários sentidos bem diferentes de música eletrônica. Tá? Nós iremos ver isso aqui nos slides. Eu irei colocar para vocês algumas opções para vocês escutarem. Então, música eletrônica é uma coisa muito, muito, muito boa, assim, muito bacana mesmo. Está em filme, está em videogame, está sei lá, em vários exemplos assim que me fogem agora, sabe? Mas é uma coisa bem bacana. Aí, como eu prometi para vocês, eu não quis colocar na última aula, que era a respeito da tendências do século XX, porque eu acho que é um assunto bastante rico, tá? Então, esse assunto que eu vou colocar daqui a pouco para vocês vai ser música eletrônica, não vai estar no livro, é o complemento do livro, então vocês têm que anotar, anotem, prestem atenção, pega aquilo que foi importante, tudo bem então? Então, meninos, vamos fazer desse jeito. Estou terminando aqui essa aula introdutória, tá? Vão lá, pega um pouco d'água, pega um lanchinho leve, se aconchega aí no cantinho e vem pra aula feliz, tá? Vamos começar com Fauvismo. Vamos lá, meninos. Pega um livro e daqui a pouco a gente se encontra.